Olá! Hoje nós vamos mergulhar fundo na desafiadora mensagem à Igreja de Sardes, lá em Apocalipse capítulo 3. E para nos guiar nessa análise, vamos seguir o estudo exegético do pastor Rafael Soares de Moura. Para começar, olha só que observação forte do teólogo William Barclay. Ele diz que a paz de Sardes era a paz de um cemitério. Isso já nos dá uma ideia do cenário que vamos encontrar. E aqui está o grande paradoxo, a pergunta central que o estudo do Rafael Soares de Moura enfrenta. Como é que uma igreja com uma reputação tão boa, com fama de estar viva, podia na realidade estar morta espiritualmente? E como a análise do pastor Moura nos mostra, para a gente entender esse diagnóstico espiritual, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e investigar a história da cidade de Sardes. A cidade ficava num lugar impressionante. Uma fortaleza natural, no topo de uma rocha de 450 metros, que todo mundo acreditava ser impossível de conquistar. Isso deu aos seus habitantes uma sensação de segurança muito poderosa. Mas, como vamos ver, era uma segurança falsa. A história revela uma falha que foi fatal. Pensa bem, a cidade caiu não uma, mas duas vezes, e exatamente do mesmo jeito. Os guardas, se sentindo seguros demais, acabaram dormindo no posto. E foi assim que os inimigos conseguiram escalar a rocha durante a noite e tomar a cidade. E é aqui que o pastor Moura aponta uma ironia divina que é brilhante. Jesus usa o maior fracasso militar da história de Sardes como uma metáfora perfeita para o fracasso espiritual daquela igreja. A falta de vigilância histórica se tornou um aviso espiritual. Então, agora a gente entra no centro da questão, o diagnóstico que Cristo faz. E é uma distinção brutal entre a aparência e a realidade da igreja de Sardes. A análise que o pastor Moura faz do texto grego original é fundamental aqui. Ele mostra esse abismo entre o ônoma, ou seja, o nome, a reputação pública de Sardes, e o seu estado real, que era necros, morta. Aos olhos humanos, era uma igreja de sucesso, mas para Deus, era uma casca vazia. E o estudo traz uma imagem muito poderosa para explicar isso. Imagina um carvalho enorme, imponente por fora, mas por dentro o seu núcleo está todo oco, corroído, forte na aparência, mas morto por dentro, pronto para cair. Essa era a igreja de Sardes. Mas mesmo diante de um diagnóstico tão severo, Cristo não abandona o paciente. Pelo contrário, ele apresenta uma receita, uma prescrição terapêutica com 5 passos urgentes para a vida. O estudo de Rafael Soares de Moura detalha cada um desses 5 imperativos. Eles formam um caminho bem claro para sair dessa letargia espiritual e voltar à vida. É um chamado para acordar, fortalecer o que resta, lembrar do Evangelho, obedecer e se arrepender de verdade. E o mais impressionante é que, mesmo numa igreja que estava morrendo, Cristo ainda faz promessas gloriosas. Mas para quem? Para aquele pequeno grupo, o remanescente que se manteve fiel no meio de tudo aquilo. A primeira promessa é ser vestido com vestes brancas. E o contraste aqui é muito forte. Sardes era famosa pelos seus tecidos coloridos e pelas vestes de seus cultos pagãos. Essa promessa de pureza, da justiça de Cristo, era um contraponto direto à cultura da cidade. Agora, para a gente entender a próxima promessa corretamente, o pastor Moura chama a atenção para um detalhe literário que é a chave de tudo. É uma figura de linguagem chamada litotes, que basicamente afirma algo positivo ao negar o seu oposto. Então, quando Jesus diz que de modo nenhum riscará o nome do livro da vida, muita gente lê isso como uma ameaça. Mas a análise do Moura, usando a litotes, vira essa ideia de cabeça para baixo. Não é uma ameaça de insegurança. Pelo contrário, é a garantia mais forte possível de segurança eterna. E essa não é uma interpretação isolada. O respeitado teólogo George Eldon Ladd confirma exatamente isso. Ele diz que a promessa não é uma ameaça, mas uma garantia de segurança absoluta para aquele que vence. Depois de toda essa análise, fica a pergunta: o que essa autópsia espiritual de uma igreja tão antiga significa para nós hoje? O estudo do pastor Moura conclui com 3 lições vitais. Cada um desses pontos é um desafio. Primeiro, o perigo de confundir muita atividade com vida espiritual. Segundo, a necessidade de se autoexaminar, de ver se nossas obras são íntegras diante de Deus. E terceiro, o valor que Deus dá ao remanescente fiel.
E, no fim de tudo, o estudo sobre Sardes nos deixa com esta pergunta, adaptada da conclusão do pastor Moura. Uma pergunta que ecoa e nos força a refletir. A nossa reputação diante das pessoas reflete de verdade a nossa realidade? A sós? Com Deus?